Salve, rapaziada. Tô aqui com o Dante. Eu sou o Dungeon Master Adair. A gente vai falar um pouco hoje sobre o livro Player's Handbook, o livro do jogador, da edição 5.5 de D&D. Esse livro ele foi lançado em 2024, mas ele está sendo traduzido, foi traduzido para o português e chegou no Brasil faz mais ou menos um mês. E é isso. A gente vai bater um papo aqui hoje. Manda um salve aí para a rapaziada, Dante. Opa, tranquilo, rapaziada. Aqui é o Dante, o segundo mestre da mesa do canal. E vamos conversar um pouquinho aí, né, sobre o livro que está sendo traduzido. Esse é nosso primeiro vídeo, então é uma honra a gente poder estar gravando aqui. Eu conheci o Dante faz mais ou menos um ano num servidor de RPG, onde a gente joga várias mesas, tem uma galera lá, uma comunidade muito da hora. Estão todos convidados também a acessar depois aí pelo link que a gente vai deixar aqui embaixo, para estar entrando lá e jogar com a gente. Vai ser muito massa. Bom, primeiramente, eu comecei a jogar D&D na edição 3.5 lá em meados de 2008, 2009. Então, de lá para cá teve bastante mudança. Eu cheguei a jogar a edição 5.0, mas as outras versões eu não joguei. Da versão anterior para 5.5, o que eu notei de principal diferença foi as maestrias das armas. Então, aqui no livro, vou falar exatamente a página, para quem tiver o livro e quiser ir acompanhando. Lá na página 214, existem algumas maestrias que foram disponibilizadas para serem utilizadas. Ela é diferente da proficiência, né? Proficiência você toma ali seu atributo na hora de rolar um dano, mas essa maestria ela é um efeito que você consegue dar com a arma, dependendo da arma que você utiliza. Então, por exemplo, se você usa uma massa, quando você usa um ataque e consegue utilizar a maestria, você reduz a velocidade do seu oponente. Também eles criaram ali no campo de ações algumas ações bônus. Mas isso já está descrito em cada magia, então eu achei até assim um certo exagero colocar isso no livro do jogador também como uma outra regra, porque se é uma regra da própria magia, não precisaria estar no livro. As classes são as mesmas classes, as espécies também, só algumas subcategorias ali que sofreram pequenas modificações. E o que eu achei interessante também, e isso eu achei muito bom, foi o tutorial de criação do personagem. E ele fazia meio que em primeira pessoa, e agora ele meio que fala o que você tem que fazer. Eu achei que isso facilita bastante na hora de criar. Ele não fica falando, Pedro vai criar um anão que se chama tal, e ele, como anão, pega essa característica. Não, ele fala assim, para você criar um personagem, escolhe a classe, determina a origem, depois você vai escolher os poderes, você vai preencher a ficha assim, assim, sabe? Então, todo esse tutorial de criação de personagem, eu achei muito, muito da hora. Foram essas as primeiras impressões que eu tive do livro. E antes, eu queria saber de você o que você achou das mecânicas. Cara, gostei bastante das mecânicas atuais, que deu pra ver que teve uma grande diferença desde o último sistema, né, da última versão do sistema, até agora. Foda. Da última versão do sistema, né? Que principalmente em relação à ação bônus, gostei bastante dessa diferença de você ter ações bônus para manter o seu personagem, tanto no combate quanto em relação a interlúdio ou outras ações. Gostei bastante também da criação de personagem, que tem essa diferença da explicação, né, que antes não tinha, não era explicado, mas nem tanto. E agora tem essa explicação de como você faz sua vida. Em relação à criação de vida do personagem em si. Por exemplo, os pontos de atributos, eles foram modificados. Antes era por classe e agora é mais por antecedente. Então, um exemplo, uma pessoa que faz um fazendeiro. Bom, em relação a
criação de personagem com os antecedentes, foi muito interessante essa mudança. Que antes a gente fazia ou escolhia os atributos conforme eram dados pontos. E também agora, com essa nova atualização dos antecedentes, né? É, um personagem ele só pode escolher os atributos no qual o antecedente tem proficiência. Por exemplo, se for um fazendeiro, ele só pode colocar em força, destreza e um outro atributo que agora eu esqueci. Mas ele não pode colocar em outros. A não ser que, de acordo com o que o seu personagem faça, com o que você escolha como atributo para o seu personagem em relação a outra mecânica de outra habilidade, você só pode colocar naqueles atributos em si os pontos que você receber. E isso é muito interessante. Cara, eu achei isso muito da hora também, complementando aqui o que você está falando. Dá um peso maior, né, para a origem do personagem, porque até então, nas versões anteriores, você escolher para pegar uma ferramenta ou só uma perícia específica, e agora meio que você fala, pô, tá, ok, eu vou ser um guerreiro, então minha origem vai ter que ser condizente. Não adianta eu fazer um guerreiro se ele não for, por exemplo, um guarda que ganha atributo em força, ou um soldado. Então, a galera podia fazer, tipo assim, sei lá, um guerreiro com origem de artista. E agora meio que direciona para, se você quiser combar e ter um personagem mais forte, obrigado a escolher com mais cuidado a origem, né? Eu achei muito da hora a disposição do livro, por questão gráfica mesmo. Vou até mostrar aqui de como ficou a origem, né? Eles foram colocando cada origem assim na horizontal, e embaixo aqui os atributos, porque antes era muito dividido em tabela, né? Eles Sim. conseguiram resumir bem e deixar bem bonito toda essa parte aqui das origens. Eu achei que ficou muito bem editado, né? Formatação, etc. E a página também, eu achei o livro bem, muito bonito, a forma como eles colocaram as pinturas. Vou ver se eu coloco aqui depois umas prints do livro 3.5, foi o que eu comecei a jogar. Era bem diferente, era bem diferente aquela época. O que eu achei no geral é que vale muito a pena essa versão nova. Se você não tem a versão anterior, ou se você tem uma versão muito antiga, é uma compra que vale a pena. Não tá tão caro o livro. Capa dura, qualidade durável. Eu comprei agora essa versão, estou esperando sair. Próximo, que é o Guia do Mestre, para comprar. Quando eu comprar, vou trazer aqui novamente no canal para fazer a revisão com a galera. E, e comparado com outros RPGs que você já mestrou, que você já jogou, o que você achou dessa versão nova aqui de D&D? Você achou que revolucionou ou manteve a mesma pegada do que já era de D&D até então? Bom, no meu ver, é, não foi tão diferente, mas revolucionou um pouco, sim. É, algumas campanhas podem até ficar um pouco mais fáceis caso escolham usar o sistema novo, né? Pode ser uma campanha antiga, mas usar o sistema novo. Pode ter algumas coisas que ficam um pouco mais fáceis, outras que ficam um pouco mais difícil. Então fica assim um pouco dinâmico e é bem interessante em relação à mecânica. Lógico, tem algumas mecânicas que foram alteradas, né, desde da última atualização do livro, que fica meio à disposição do mestre conversar com o player e decidir se vai manter essa mesma habilidade ou se vai mudar para atualização nova. Mas é bem interessante em relação às campanhas prontas que já temos. E caso queira fazer uma campanha nova, é uma dinâmica bem interessante com o livro novo. Outra coisa que eu achei bacana é que todos os exemplos que ele vai dar de jogada ou coisa assim que ele traz, eles usam tudo Ravenloft, que é um cenário que eu gosto pra caramba. Inclusive, eu já joguei, eu já mestrei. é, a gente parou no meio da campanha, né? Mas o Dante jogou com a gente. Sim, Ravenloft é um cenário muito da hora. E eles usam Ravenloft ali para dar uns exemplos, então eu gostei pra caramba. A gente precisa marcar uma outra mesa de D&D, hein, Dante? com certeza. Quando Começar vai ser uma. a próxima? E qual vai ser o próximo cenário que a gente vai jogar?
Então aí é Fica aí, isso. Fica de olho aí. fica aí o questionamento. E vocês podem dar sugestões também nos comentários. Que Sim, campanha vocês querem ver a gente jogando aqui? com Quem certeza. vocês querem ver mestrando? Eu ou o Dante? Quem vai mestrar e quem vai ser player? Deixa aí nos comentários. E é isso. Mais alguma coisa para a gente falar aqui hoje? Esse bate-papo? Do canal, além do livro? Bom, a gente pretende também trazer alguns tutoriais para fazer uma ficha, dependente de qual personagem seja, qual classe. E também sobre como ensinar a jogar. Até porque tem muita gente que pretende jogar, mas não sabe como funciona algum sistema. Então, ensinar algumas mecânicas, algumas formas de jogar, alguns outros sistemas, trazer reviews também de outros sistemas para apresentar para o público. E as campanhas que nós formos jogar daqui para frente, aqui no servidor, a gente já combinou isso. Nós vamos começar a gravar, transmitir, assim que for possível, fazer transmissões ao vivo. Também vamos transmitir no canal pelo Twitch. Então, o Dante vai disponibilizar aí o link para vocês acessarem todo o material que a gente tem lá no servidor, nosso servidor de RPG e na Twitch. Beleza? E inscreva-se no canal, deixa o like. Quem se inscrever e começar a participar aqui vai ter oportunidade de jogar, tanto jogar com a gente, quanto participar dessas gravações, dessas transmissões aí de mesa de RPG. Então, se você, assim como nós, é um viciado em RPG, não perde a oportunidade não. Se inscreve aí. Beleza, galera? Valeu. Abraço. Falou!